Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Mãe de A a Z podcast. Eu sou Laura Schwember, da Cuide-se pra Cuidar, e estou aqui ao lado da minha parceira Rita Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quem não nos segue ainda pelos nossos canais, tanto do YouTube como das plataformas de áudio, também no nosso Instagram, nos siga lá. E a gente está aqui de volta. É verdade, e nesse primeiro episódio de 2020, Sim. Eita, Rita, ano novo, minha querida. Ano novo, vida nova, melhorando cada vez mais, né? Sim, sempre. E nesse primeiro episódio de 2025, a gente trouxe uma convidada especialíssima para a gente começar o novo ano, o ano novo, ainda melhor do que encerramos 2024. Com certeza. Seja muito bem-vinda, Aline Marra, mãe do Henrico, estrategista de posicionamento em negócios digitais e treinadora comportamental. Uma honra sem tamanho ter você aqui, né? Pra mim que é um prazer estar aqui. No nosso podcast, Aline. Prazer, Aline. Ai, obrigada. Olha só, vamos começar já? Já começando mesmo com tudo. Começando Sem tempo a perder, exatamente. A gente começa assim o novo ano, na verdade começa desde o fim do ano anterior, né? Aquele clima de esperança, aquele clima, né? As pessoas se animando. Olha, Otimismo. Otimismo e tudo mais. E no próximo ano, até aqui não foi legal não, mas no ano que vem minha vida muda. Muda mesmo, né? Mas só se a pessoa mudar também, né? Exatamente. Não adianta querer... É só uma virada de ano, né? Só uma virada de número. Não é isso que tem o poder de fazer as pessoas mudarem ou a vida das pessoas mudarem. Isso tem um efeito poderoso, porque a coisa da página em branco, né, a coisa de virada de ciclo, ela tem um poder emocional nas pessoas de falar, não, agora é novo, agora eu vou fazer diferente. Mas tem mais relação com quem você se torna do que com o ano em si, né? Eu vejo muita gente falando assim, esse ano foi o meu pior ano, foi um inferno astral. Tá, mas vamos observar. O que você fez no início do ano? Tem coisas que não estão no nosso controle, né? Tem gente que às vezes tem problema de saúde na família, coisas que não estão no nosso alcance. Mas o que eu fiz com esses aprendizados, né? O que isso produziu em mim em crescimento? Eu também vejo pessoas que tiveram anos com muitas situações difíceis e desafiadoras, mas como elas lidaram com aquilo, o que elas fizeram com aquilo, fez toda a diferença para elas falarem, caramba, que ano incrível de aprendizado, de crescimento, de vitória, né? Então, sem dúvida nenhuma, os desafios da vida vêm, mas o que define realmente é como eu me comporto diante deles, né? O que eu aprendo com aquelas dificuldades, como eu me comporto e reajo diante daquilo. E é isso que faz com que a gente seja realmente diferenciado, forte, que a gente tenha estrutura emocional, que a gente avance para os próximos níveis, né? Eu falo muito de próximo nível, porque assim, o que a gente passou nesse ano e que talvez não foi tão bom e trouxe esse aprendizado, se eu aprendi, eu cresci, eu vou subir de nível no próximo ano. Então eu vou alcançar novos patamares, eu vou alcançar melhores resultados, eu vou ter maturidade. Mas o que a gente vê é muita gente que entra ano e sai ano e a pessoa tá ali vitimizando, nada muda, tudo piora. As coisas às vezes não se resolvem, pioram. E aí você vai vendo que a pessoa não entende que o processo de evolução e de crescimento de patamar vem dela, né? Dela crescer, amadurecer emocionalmente, dela buscar olhar as soluções e olhar as possibilidades e não os problemas. Então isso, assim, sem dúvida nenhuma é o que importa, independente do ano. Você pode ter ano ímpar, par, a gente tem isso, né? Às vezes o ano par é ruim, o ano ímpar é bom. Independente do ano. Meu Deus, aí eu nem sabia, né? Tem gente que tem essa crendice. Você vai entrar o ano, essas coisas todas. Não, ano ímpar
ímpar pra mim é sempre ruim. A pessoa já entra o ano, já declarou, né? Declarou, profetizou como é que vai Realmente, ser. se esse ano é ruim, então você já... Realmente, não vai ter jeito. Não vai ter jeito pra você já tá acreditando que ele vai ser verdade, Aline, verdade. Você falou uma coisa assim muito interessante, né? Que até lembrei de uma frase de Freud que eu pesquisei, tá, gente? Que a memória não anda tão boa. Que fala assim, ó, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Muito boa essa frase. Não é boa essa frase? Nossa, é uma frase que eu me identifico muito e que eu uso bastante, por quê? Gente, sempre tem a nossa responsabilidade. E o que você falou, enquanto eu não uso, eu não tenho essa autorresponsabilização, não faço isso, esse exercício, provavelmente eu vou repetir esse erro. Né? Então eu preciso aprender com aquilo que não deu certo, que não foi tão bom, que não foi legal. Né? E aí, outra coisa que você falou que é super verdade. Que aprendizagem eu tirei dessa situação difícil? Né? Se eu ficar ali no vitimismo, gente, eu vou ficar mesmo, infelizmente. Porque às vezes a gente se esforçando, a coisa não flui da forma que a gente gostaria. Aí você imagina você se mergulhar ali. A vida é difícil. Eu falo muito isso. Eu falo muito isso assim, ó, a vida já não tá fácil pra quem quer mudar. Imagina pra quem não quer. Exatamente. Porque aí às vezes a pessoa fica, mas fulano não muda. Então, se você quer mudar, tá difícil pra você, não tá? Que tá querendo mudar, que tá se esforçando pra mudar, que tá estudando, que tá fazendo as coisas. Imagina pra quem não quer, que tá lá sem fazer nada. Né? Então, não tem jeito, não. Assim, e a vida é uma lei de semeadura, né? Total. Sim. Não, essa é implacável. Exatamente. Então, assim, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tem, né? Plantou batatinha, vai colher batatinha. Não tem como plantar laranja e querer colher morango. E a grande armadilha é que muitas vezes a gente planta coisas ruins e acha que não plantou. Acha que, tipo assim, meu Deus, coitado de mim, ó céus, ó vida, não aconteceu, não. Mas se a gente for examinar como que eu plantei essa situação, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem problemas de relacionamento, todo mundo tem, né? Dificuldades de relacionamento com pessoas, é um desafio mesmo, normal, todo mundo que lida com gente, né? Tem isso. Sempre tem. Às vezes a gente passa, vou dar um exemplo bem claro, assim. Às vezes você teve um sócio e o sócio te passou a perna, por exemplo. Aline, como que eu posso me responsabilizar por uma coisa que não estava no meu controle? O cara foi desonesto, me passou pra trás e tal, ok. Realmente não tem como você, né, assim, se responsabilizar por um erro do outro. Mas quais os sinais ele foi te dando que você ignorou? Quais foram os pontos que você negligenciou dentro do negócio ou do próprio relacionamento? Quais os limites que você não estabeleceu, que você deixou passar naquela relação, que foram dando oportunidade para aquilo acontecer? Então, esse pensamento, usando esse exemplo, serve para tudo. Total. Serve para casal, serve para relacionamento de amiga, serve para filho, tudo. Às vezes eu vejo muitas mães que trazem isso, né? Ai, meu filho faz esse e aquilo, coitada. Muitas mães são vítimas. Aliás, quase todas são vítimas dos filhos. Eu vejo muitas mulheres que, ai, meu filho, não quer nada com meu filho. Tá, mas como que você ensinou, o ambiente que você produziu para ele, as palavras que você lançou sobre ele? Então, tudo na vida, quando você para examinar, você não tá colhendo aquilo ali por acaso. Então, é difícil reconhecer isso, porque às vezes não vai ter como a gente... Como é que eu posso dizer? Não vai ter como você evitar. Por exemplo, às vezes na relação com o sócio, você estava num momento frágil, às vezes você estava num momento que você precisava de ajuda, às vezes você não tinha todo o conhecimento necessário, você se lascou porque não tinha conhecimento. Então, às vezes, não tem como você se culpar. Tipo, nossa, Deus, é porque eu fui burra. Não, você tem responsabilidade sobre aquilo. Mas você precisou passar por aquilo para ter um aprendizado. Então, sempre a gente tem como olhar atrás e falar, bom, eu plantei ali aquela situação, eu fui negligente, eu deixei a coisa rolar, eu não fui atenta. E aí, quando você tem essa mentalidade, você, opa, peraí, aprendi, isso aqui foi um erro meu, próxima vez eu vou ficar mais esperta, eu aprendo, e na próxima sociedade, eu já não vou deixar aquelas brechas abertas. Mas se eu não tenho essa mentalidade, o que eu vou fazer? As pessoas não prestam, ter sócio é uma tristeza, olha só, sócio não presta, tá vendo? É difícil, as pessoas são desonestas, e aí você começa a culpar o outro, culpar as situações, você vira vítima, logo não aprende nada. E aí fica pior, porque você ainda fica amargurada, azeda. E ainda bloqueia novas oportunidades. Exatamente. Porque de repente vai ter uma outra oportunidade lá na frente. Você ter um outro sócio bom. Mas como você passou por aquilo sem a autorresponsabilidade que nos convida a esse aprendizado, a esse olhar
pra gente, você pega e vai dizer, não, ter sócio não é bom, ter sócio dá problema. E aí você vai acabar perdendo uma oportunidade. Então é importante. Eu vejo muito isso, é igual mulher quando... infelizmente, né, às vezes eu vejo comentários de vídeos na internet de mulheres separadas, que eu não quero nunca mais marido. Eu não quero nunca mais me casar, porque sofreu com o outro. Só que quando você vai ver, eu entendo, realmente, assim, são muitas pessoas adoecidas no mundo. Hoje em dia tá difícil. Até fazer amizade, gente, não tá fácil. Marido. Mais marido, meu Deus. Mas o que eu quero dizer muitas vezes a mulher fala isso porque ela não percebe o que ela fez que atraiu aquele relacionamento, entendeu? E que talvez continue atraindo o mesmo tipo de homem. Porque a gente quebra o ciclo, né? E quando a gente conhece a pessoa lá atrás sem um nível de maturidade, você de fato escolhe errado. E aí, quando você escolhe errado, você vai colher as consequências daquilo, porque você também não tinha maturidade, nem saúde emocional, mas quando você passa por um crescimento, quando o casal cresce junto, legal. Quando só um cresce, alguém ficou para trás. Sim. Então, assim, sempre vai ter alguém que tem um nível melhor que o outro. E aí, a gente tem que ter esse entendimento também. Bom, vamos lá, né? Qual é a minha responsabilidade dentro desse problema? Como que eu posso ajudar a contribuir nesse problema? Então, são aprendizados que não é o ano que vai fazer ser diferente, né? A minha mentalidade por trás das situações que acontecem. É verdade. Não, e tudo isso que você está falando, Aline, chama atenção, inclusive, para a importância de realmente a gente focar no ser. Né? Você falou lá na tua verdade, você falou sobre como é importante a gente olhar quem a gente está se tornando. Porque a nossa vida é proporcional a isso. E realmente nós vivemos numa sociedade em que se preocupa muito com o ter, e a gente mesmo cresce busca, né? A gente cresce com essa busca do ter. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma casa assim, assim, assada, eu quero ter uma família que é unida e próspera e harmoniosa, né? Eu quero ter um emprego e tal, mas a grande maioria das pessoas peca, e eu já estive nesse grupo, por isso que eu posso falar com propriedade, a gente peca muitas vezes em não se preocupar com o tipo de pessoa que tem tudo isso, porque é aí que a gente consegue sustentar. É o ser, né? É o ser. E, na verdade, assim, o que eu acredito muito? A gente não consegue... Existem algumas linhas, né? A gente pode começar pelo ser? Pode. É uma maneira de se enxergar, né? Eu trabalho na minha autoimagem. É uma das formas que a gente trabalha no coaching, na mentoria, no desenvolvimento pessoal mesmo. Então, eu trabalho a autoimagem, eu preciso trabalhar a autoimagem. Como eu me enxergo, como eu me vejo no mundo, como eu me vejo em habilidade, em comportamento. Isso é, assim, essencial. Só que só isso não é o suficiente num processo de mudança. Por quê? Porque a autoimagem, se vê, ele não se sustenta se eu não tiver um comportamento coerente com aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então, como que funciona? Eu preciso fazer coisas que me mostrem que, de fato, eu sou aquilo. Então, por exemplo, às vezes a gente vai perguntar... é uma pergunta clássica, né? Quem é a Laura? Aí, geralmente, o que você responderia? Antes... saber o que eu sei hoje. Então, inclusive lá naquela época, né? Eu sou a Laura, jornalista, apresentadora do jornal tal, blá, blá, blá. Não é a Laura. Isso, você fala o que você faz. Exato. É quem ela, é o que ela faz, mas quem como muita gente ainda responde. Exatamente. Quem você é? Não, eu estou jornalista, né? Mas quem eu sou, né? Eu sou mesmo a minha identidade. Então, muitas vezes a gente não consegue responder quem a gente é. Na essência, né? Em características. É porque nem sabe. Exatamente. Se tu realmente perguntar quem é você, não, isso é o que você faz. Quem é você? A pessoa vai ficar... quem sou eu? Quem sou vai eu? falar da maternidade, vai falar da questão de quem é minha mãe, onde eu nasci, fala tudo, mas não fala. Porque a pessoa mesmo não sabe. A gente tá falando de identidade. Quem eu sou. Então, e outra coisa, às vezes a pessoa pode até mais ou menos saber, mas muitas têm vergonha de dizer. Né, de dizer, de verbalizar. Então, quem eu sou? Como eu sou? Quem eu sou? Então, a gente tem que entender que essa mudança, ela começa em eu me tornar a pessoa que eu preciso para alcançar aquele resultado. Então, naturalmente, eu vou ter coerência, né, para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, se, por exemplo, uma coisa que me pedem muito, né? Aline, eu preciso me posicionar e eu preciso aprender a me comunicar. Que não é o nosso problema, né, Laura? A gente já tem essa tudo certo. Super bem. Mas tem gente que tem muita dificuldade de falar para uma câmera, de falar em público, às vezes a pessoa tem uma expertise, uma especialidade, e ela não consegue ser mentora, ajudar outras pessoas, porque tem travas para falar, porque tem medo de se relacionar com o outro e não tem confiança para ensinar. Mas ela tem conhecimento, ela tem expertise.
expertise. E aí, quando elas trazem isso, ela fica, não, mas é porque, olha, eu vejo vocês falando, eu não tenho essa facilidade, mas, gente, é claro que tem gente que já tem isso natural, mas isso é desenvolvido. Total. Isso é uma construção. Como uma habilidade, é treinável. Exatamente, é treinável. Então, o que acontece? A pessoa já vê, eu não sou uma boa comunicadora. Eu não sou uma boa mentora, eu não sou uma pessoa que fala bem. Ou seja, eu já tenho uma autoimagem de que eu não sou aquilo. E aí, naturalmente, como que eu me comporto? Eu já tenho essa barreira. Eu já sou impostora. Exatamente. Né? Então, quando eu entendo, não, peraí, quem eu preciso me tornar? Eu preciso me tornar uma pessoa que se comunica bem. Sim. Ok, então o que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa? Então, eu preciso ter ações que evidenciem que eu estou avançando para aquele lugar, para eu, de fato, me tornar uma grande comunicadora. Sim. Mas qual é o meu objetivo me tornando uma boa comunicadora? Eu quero dar aulas, eu quero mentorar, eu quero ter um produto digital, eu quero me posicionar na internet. Então, eu vou precisar dessa habilidade. Para quê? Para ganhar dinheiro, para enriquecer, para prosperar. Então, existe um porquê. Mas eu preciso ter claro quem eu tenho que me tornar. Então, o que impede muitas pessoas? Elas não querem passar por esse processo de se tornar. De repente, desenvolver uma habilidade que elas não têm um talento nato para que elas consigam ter aquele resultado. Então, na prática, qualquer meta que você for traçar na vida, né? A gente está num novo ano. Qualquer meta, eu preciso primeiro pensar, vamos lá, o que eu quero, de fato, qual é a minha visão extraordinária de futuro, mas agora, quem eu preciso me tornar para viver esses resultados, para ter esse casamento, para ter essa vida financeira, para ser esse tipo de mãe, né? Então, a gente quer os melhores filhos, mas será que a gente quer ser as melhores mães? E eu não tô falando de dar sustento, de cuidar da casa, nada disso. Eu tô falando de, poxa, eu sou uma pessoa que eu sei educar bem meu filho, parceira, converso direitinho com ele, oriento, encorajo, fortaleço a autoestima, tenho um ambiente saudável, ele me vê como um bom exemplo, ele me enxerga como uma pessoa que é referência para ele de comportamento. Então, isso muda tudo. Total. Eu sou o tipo de mãe que eu gostaria de ter tido. Exato. Que essa pergunta já fala muito. Exatamente. Que não é sobre perfeição. Não. É sobre empenho e dedicação. E os padrões que a gente vai repetindo às vezes, né? Dos pais. A gente, claro, né, gente? Todo mundo tem um dia bom, um dia ruim. Total. Eu sempre falo isso, assim, tem dia que a gente tá mais estressada e eu falo, filhão, ó, hoje a mamãe não tá com muita paciência. E os filhos aprendem com isso. Então assim, me ajuda, porque hoje eu não tô com muita paciência. E tem dia que ele fala, mamãe, eu estou estressada. Tô bem não, mãe, me ajuda, mãe. Mamãe, eu estou estressada. Tá bom, meu filho, tá bom. Tudo bem, a mamãe vai colaborar. Então a gente vai ensinando e aprendendo. Sim, e isso é um investimento que a gente faz na vida dos nossos filhos, né? Porque se a gente quer filhos autônomos, que consigam viver sem a gente, se tornar realmente essa mãe desnecessária, que é o ideal, né? Desnecessária no sentido do filho saber caminhar sem a mãe, se sustentar emocionalmente e também financeiramente. A gente precisa fazer esse investimento. A questão é, eu estou disposta a investir? Né? Não, e abrir mão das próprias inseguranças, exatamente, né? Porque muitas mães que atrapalham os filhos, que prendem os filhos, que impedem eles de prosperar. Né? Então, e famílias, tá? Eu tô falando de mães, não quero puxar pra mãe, mas famílias no geral, é uma cultura. Então, muitas vezes essa mãe aprendeu e culturalmente ela acha que o filho é dela, que eu ouvia muito da minha mãe, uma coisa que eu sempre exortei muito ela falava, não, porque filho tem que cuidar dos pais quando fica velho. Aí eu ficava, tá, mas não, tem que sustentar, tem que manter os pais. Eu falava, não. Os filhos não têm que sustentar os pais. Os pais têm que se manter, prosperar e se virar. E o filho tem que cuidar da família dele e sustentar os filhos dele e viver a vida dele. Mas esse vai ser um problema. Peso, gente. Aí ela ficava revoltada quando eu falava isso. Que absurdo, porque você bota filho no mundo? Eu falei, cara, mas você quer botar filho no mundo, você sempre ser escravo, né? Quando você ficar velha, dá problema. Você tem que se cuidar, você tem que ter saúde, tem que ter reserva financeira, tem que cuidar da sua vida. E os seus filhos têm que cuidar da vida deles, os filhos deles. Então, a gente vê o quanto... E coitado da minha mãe, ela fala isso porque ela ouviu isso. Total, ela viu isso, ela fez isso. Sim. Minha mãe foi uma filha maravilhosa, minha mãe pagava convênio, cuidava tudo que minha avó precisava, se juntava pra... Minha avó, na época, né, as pessoas ficavam mais idosas, né, mais cedo. A gente viu uma pessoa de 50 anos, era muito idosa. E hoje tá na flor da idade. Exatamente, a gente vê a mudança. Então, naquela época, assim, ela cuidou muito. Minha avó, eu, assim, acho que até morreu jovem, ela morreu com menos de 80 anos. Não, jovem assim, né? Poderia ter vivido mais, mas viveu uma vida muito difícil, uma velhice muito difícil, porque não se cuidava. Naquela época tudo era muito difícil. Então, ela criou essa raiz, essa crença de que era obrigação dos filhos cuidar dos pais, porque sempre os pais ficam doentes, quando ficam velhos,
ou sempre eles têm problemas que os filhos têm que cuidar. Claro que a idade vai chegar, a gente quer, de fato, que os nossos filhos nos honrem, né? Não tô dizendo que, nossa Deus, então manda pro asilo, não é isso. Mas a gente não pode educar os filhos pra viver pra gente, E né? não pode nem ter filhos pensando nisso. Teve um tempo atrás que teve até um post falando isso, né? Filho não é aposentadoria. Exatamente. E isso não é uma exclusividade da família, é de toda uma geração. Isso é uma crença coletiva. Ainda hoje tem gente que pensa assim, da mesma forma que eu tenho irmão pra um cuidar do outro. Ai, gente, coitados. Né? Pro mais velho cuidar do mais novo, enfim, ou pra eles serem amigos pra sempre, terem um ao outro. Enfim, claro que no mundo ideal isso vai acontecer, mas não, a gente não pode transferir esse peso. E da mesma forma, claro que a gente como filho, que foi bem criado, bem educado, de forma amorosa pelos nossos pais, é natural, claro que a gente vai ajudar. Óbvio, você faz porque você quer retribuir. Não é porque tem a obrigação e o peso. Esse peso é que a gente não pode passar. Exatamente, não é uma manipulação, não é uma relação de manipulação. E tem um outro ponto que é polêmico, mas eu vou abordar, que é o quê? Que é o papel do casal. Por quê? Porque o que também é cultural? Que os pais são mais importantes que o cônjuge. E não é, né, gente? E não é. Mentira. Mas na falta, se o marido me larga, minha mãe não vai deixar de ser minha mãe. Tudo bem, ela não vai deixar de ser mãe. Mas são papéis diferentes. Mas não tem nem o que comparar. O que, gente, o certo, né? Eu não tô falando que é o que todo mundo vive, mas o ideal, o funcional. Isso. O padrão é que o casal, né? Quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, você se une a uma só carne e ali você vai ver a sua vida com a sua família. Então, assim, os seus pais não são mais mãe, parente. A família se torna seu cônjuge e seus filhos. Então, o resto é parente. Seus irmãos são parentes, sua mãe é parente, todo o resto é parente. Primeiro lugar é esposo e esposa. E quando a gente não coloca isso no lugar certo, também é outro problema. Porque as pessoas não honram o cônjuge, não ensinam os filhos a botarem na ordem certa. Geralmente, nesse momento, os pais dão uma atrapalhadinha. Exatamente. Esse entendimento. Então, esse os pais atrapalham aí, meu filho não dá certo com ninguém, né? Exatamente. A gente precisa mesmo ter essa cautela. E às vezes é uma influência indireta, né? Às vezes assim, não é nem uma coisa assim, um desejo, né? E lança isso, né? Mas assim, essas ordens, elas têm que ser muito bem estabelecidas para que a gente entenda os papéis, né? Sim. Com certeza. É exatamente isso, a questão dos papéis parentais. Né? A gente precisa muito ter essa consciência para que a gente tenha filhos saudáveis. E é por isso que eu falo muito dessa mãe desnecessária. Exato. Porque esse psicanalista tanto fala que é isso que se torna. Então, assim, quem é meu, assim, né? Que ninguém é de ninguém. É o meu esposo. Ele é meu parceiro, ele é meu companheiro. Eu já vivo muito isso, né? Eu já estou nesse lugar. Agora somos só nós dois. E os filhos estão cada um na casa deles. Exato. Filho, vem almoçar aqui. Peraí, que eu vou ver aqui com a fulana. Filho, aí eu ligo pro vamos aqui, tem almoço aqui, peraí que eu vou ver se ela pode, como é que tá? E só vão se elas podem. Gente, ou se querem, né? Ou se querem. Porque essa regra também exige, né? Mas eu não estou afim. Eu tô afim de ficar em casa e já tô pensando em outra coisa. Eu tenho outro projeto, eu tenho plano pra hoje e tá tudo certo, é isso mesmo. Tem um filme que eu lembrei, eu assisti esses dias no cinema, chama Robô Selvagem. Que filme legal. Assisti com meu filho. Eu adoro filme, já vou anotar aqui. Super pra família. Legal. E eu me emocionei várias vezes no filme, meu filho também, né? Ele tem só 6 anos, mas foi muito legal. Porque tem uma cena no filme que fala exatamente isso. Mostra como se fosse a mãe, que no caso era o robô, mas não vou contar, não vou dar spoiler não. Não dá spoiler, por favor, eu não assisti ainda. Mas tem uma cena que é como se fosse a mãe ensinando o bichinho a voar, né? O patinho a voar. E aí, quando ele consegue, de fato, voar, porque ela tem uma missão, né? A programação dela, a missão é fazer o patinho comer, crescer e voar. Sim. Então, quando ela cumpre a missão, ele voou. Só que aí ela já se apegou a ele, aí ele tá indo embora pra migração. Sim. E aí é muito lindo, porque na hora que você vê ela tristinha lá, porque o bichinho voou, aí a hora que cai essa ficha, né? Na hora eu me emocionei porque eu pensei, gente, realmente, assim, eu sei que é meio clichê, mas é real. Você bota pra voar, eles vão migrar e eles vão, tipo, para o caminho deles, entendeu? Assim, essa é a nossa missão. É a nossa missão. Então é muito legal. Tem várias lições no filme, assim, é uma dica bem legal para assistir em família. E como fica a dualidade, né? Porque realmente o nosso objetivo, no mundo ideal, a gente cria os filhos para realmente nós sermos desnecessárias depois. Mas quando a gente se percebe desnecessário, dá aquele aperto no coração. Claro. Aí percebe que a gente fica triste por estar cumprindo bem nossa missão. Não é só aperto, não, gente. É aperto, é pensamento intrusivo. Não liga mais pra mim, não sou mais importante. Ai, meu Deus. É tudo isso. Agora
tô realmente, nossa, jogado para as traças, né? Aí o marido chega, olha e fala assim, e aí, ligaram para você hoje? Não. Mandaram mensagem? Não, para mim também não. Tá bom. Pois é. Entendeu? É um processo, mas, gente, isso é sinal de que realmente a gente precisa. Total. E também Era pra gente estar soltando fogo de que massa, mas a gente fica. A gente fica também. A gente fica também. Sim. Sabe? Quando você chega na casa deles lá, que você vê tudo, né? Você de vê ver a a vida deles, né? e tal. Nossa, tá legal. Mas aí você fala, nossa, mas isso tudo funciona. Eu não preciso de mim pra nada. Não preciso de mim pra nada. E a gente tem que usufruir, só que a gente tem que mudar a mentalidade. É um outro lugar da maternidade. Isso. É um outro lugar. Não deixa de ser. É uma virada de chave, né? De você mudar de lugar. Aline, mas é sofrido. Eu imagino. É sofrido, porque a gente não é ensinado a chegar nesse lugar. A Laura vai estar eu sei, não, porque ela já ouviu muito eu falar isso aqui. Mas eu não tinha aprendido isso, eu não sabia que a gente chegava e eu fiz tudo para que esses meninos voassem. Então, voaram. Né? E eu vejo isso outras mães também relatando, só que não da forma consciente como eu. Você leva. Entendeu? Elas não, elas se sentem mesmo, né? Eu tô atendendo. Às vezes até passa pro filho sofrimento. Demais, e tem todo o drama. Eu tô atendendo uma senhora que agora ela falou pra mim, ela casou, né? Ela tem um segundo casamento, os filhos não moram mais com ela, mas ela já chegou ao ponto de falar que vai separar e vai morar na casa de repouso. Por 65 anos. É por quê? Então, foi essa a minha pergunta pra ela. Por quê? Você mora numa casona, você tem uma vida, ela é concursada, ela tem uma vida boa. Né? Por quê? Por que será, gente? O que vocês acham? Você tá querendo chamar atenção? Mas ela quer separar só pra isso. Pra morar numa casa de repouso. Não tá nem usufruindo do casamento. E nem da casa que é dela, e ela é independente, entende? E isso aí pode acontecer com qualquer uma. Qualquer uma. Né? Não é uma questão de julgamento, é uma questão em que lugar eu me coloco depois que eu cumpro esse papel de ser mãe. E mãe, nesse período. Se eu continuo sendo mãe. Mas aí você vai vendo assim, as debilidades emocionais dessa mulher, né? Essa dependência emocional, manipulação. E aí a importância da gente ser inteira. Porque aí, claro, quando os filhos voam, normal, gente, a gente vai sentir saudade, vai lembrar com saudade da época de hoje, porque nada vai ser mais como era antes, no sentido de que crianças pequenas e tudo mais. Casa cheia, mas são né? fases. E se a gente tá inteira, né, nessa sensação de plenitude com a nossa vida, a gente vai conseguir ter recursos emocionais para lidar, inclusive, com essa dor e essa tristeza. Normais, somos humanas, obviamente, né? E continuar vivendo a nossa vida de forma intencional. Laura, sabe uma coisa que eu falo muito, é que assim, são projetos. Os filhos são um projeto. Assim como o seu trabalho é um projeto, o seu casamento é outro projeto. As áreas da sua vida são projetos que você leva ao longo da sua vida. E aí, só que tem pessoas que acham que a vida delas é os filhos. Que a vida delas é o casamento. Ou que a vida delas é o trabalho. E não são projetos. Pode ser que amanhã você não queira mais trabalhar com o que você está trabalhando, você tem uma oportunidade nova e você se reinvente e você muda a sua vida. Pode ser que amanhã o seu filho resolva morar em outro país e ele queira viver a vida dele e amém, você vai viver a sua porque era um projeto. Você continua sendo mãe, você continua buscando dar suporte, mas é num lugar diferente. E aí o que é mais interessante disso, né? Não vai te poupar sofrimento, gente. As pessoas vivem querendo se poupar de sofrimento. Não vai te poupar. Por quê? Porque você, vamos lá, seu filho casou com uma pessoa que talvez você não ache que seria o ideal. Que é óbvio, né, gente? A gente tem mais maturidade. Acaba vendo algumas coisas antes, mas ok. Vamos lá, vai lá. Muitas vezes você já prevê alguns problemas que a pessoa pode ter. O que muitos pais fazem? Querem impedir o filho de passar aquele problema. Ele escolheu. Aquilo é uma escolha dele. Deixa ele aprender com as escolhas dele. O seu papel é estar ali, não para falar eu avisei, mas para falar, e aí, vamos lá. Eu odeio. Como que a gente vai resolver? Como é que você pode resolver agora esse problema? Agora só distancia o eu avisei. Exatamente. E como que você vai contribuir no crescimento dele? Como você vai contribuir naquela situação? Vai te impedir de ele passar um perrengue e você ver? Não vai, gente. Mas a gente olha pra gente. Eu passei quantos perrengues pra chegar até aqui? Né? E o nosso processo é feito de aprendizado. Então, e a mesma coisa vale pro mesmo que tem filho muito pequeno. Não vou deixar pra tal lugar porque vai cair. Não vou deixar pra não sei o que porque vai ficar doente. Não, faz parte da vida cair, ficar doente. É a vida. Essa é a vida. Então, corpos, né? Exato. E na nossa vida adulta, a mesma coisa. Então, assim, a gente vai passar decepções.
Tem um livro que eu gosto muito, que é aquele livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Perfeito. Porque é exatamente isso. Você tem que ter a predisposição de estar ali, a prontidão de sofrer, porque você se abriu para ser vulnerável, para se relacionar com alguém, para gostar de alguém. Você pode falar eu te amo e eu vi nada de volta. Você pode falar eu te amo e eu vi eu te amo também. A vida é feita dessa vulnerabilidade, né? Agora, tem que ter skin, tem que ter couro pra gente poder viver a vida com alegria, apesar dessas dificuldades. Total. E aí você tocou num ponto, inclusive, muito importante que eu acho da gente ressaltar, né? Porque a própria questão da inteligência emocional e da mentalidade que você tá falando ali desde o início, gente, isso não nos impede de passar por desafios. Claro. Então, assim, não é porque você, beleza, vou desenvolver a minha mentalidade agora a partir de 2025, show de bola, minha vida vai ser perfeita. Não será. Você vai continuar tendo desafios do mesmo jeito, diferentes e tudo mais. Mas a mentalidade e a inteligência emocional, claro que elas não vão te impedir de ter os desafios, mas elas vão te capacitar a lidar de uma maneira mais saudável, inclusive emocionalmente saudável, com cada um desses desafios e tirar do limão, de cada limãozinho da vida, a sua limonada. E te preparar e fazer você ser gente, você viver, né? Eu vi uma pessoa falando, não, eu quero ter uma mentalidade de aço. Não existe uma mentalidade de aço. Existe você ser humana e você aprender a lidar com suas emoções, ser flexível. Você aprender a lidar com dificuldade, crescer ainda mais na dificuldade, né? Com o conceito de antifragilidade, de Nassim Taleb, eu gosto muito disso. Eu tava com isso na cabeça, eu ia falar daqui a pouco. Porque é isso, a gente tem que pegar as dificuldades e fazer aquilo ali virar um aprendizado. Agora, mente de aço, emoções de aço, isso é mentira, não existe. E o conceito de antifragilidade é exatamente isso. Não é sobre você. O antifragilidade não é você não ter momentos de baixa. Sim. É mesmo nos desafios e nos momentos que às vezes você mesmo tá um pouquinho mais pra baixo, que faz parte, acontece. Sim, claro. Ninguém tá 100% feliz, 100% trabalhar. E se tiver, procura o psicólogo, vai pro psicopata, no mínimo é sociopata, né? Hoje a gente fala. Exatamente. Né? O antifrágil você enverga, mas não quebra. É sobre isso. E principalmente... E aprendendo, obviamente. E principalmente porque o conceito de antifrágil quanto mais eu tenho adversidade, mais eu cresço. Porque o antifrágil, ele cresce na adversidade. Sim. Então, o desafio é olhar a adversidade e tornar aquilo, né, trocar energia e botar como uma energia de potência, de impulsionamento para crescer. Sim. E aí, como gente, uma professora. É uma habilidade. Cada desafio é como um professor tá te ensinando o que você precisa aprender. E o principal, Laura, eu acho, assim, que é o que eu vejo, que eu acho que é o desafio de todas nós, é viver tudo isso com contentamento. Porque eu acho que o maior desafio é você passar a adversidade, passar a dificuldade e você falar, caramba, não, mas eu tô feliz passando por essa dificuldade. Tá difícil, mas assim, eu tenho contentamento, eu tenho confiança que as coisas vão dar certo. Porque senão a gente perde a alegria de viver. Total. A gente perde o contemplado de dia a dia. Adoece mesmo. A gente perde a vida. Porque a vida é a vida acontecendo. E aí a gente começa a achar que o problema é ruim. A gente não começa a olhar um problema e falar, bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Eu começo a realmente perder o prazer de viver. E a vida não vai não ter problema pra gente ter prazer de viver. A gente tem que ter prazer de viver diante dos problemas, diante das dificuldades, pra que realmente vale a pena viver. Eu falo muito que às vezes a pessoa chega assim, eu tô cheia de problema. Que bom, é a sua vida acontecendo. Se mostra que você tá viva. Tá vivo mesmo. Se mostra que você tem... Né? Quem tá trazendo até a Brené Brown, prova que você tá no campo de batalha. Exato. Porque só tá vivendo isso. Não, esse livro deveria ser lido nas escolas. Sim, até pra mostrar, inclusive, né? Porque a gente cresce achando que vulnerabilidade é fraqueza. E não é. É porque é uma das maiores forças que a gente pode ter. Só alguém verdadeiramente forte. E se a gente for colocar isso lá no iniciozinho da nossa vida, se a gente for pensar quando a gente vai começar a andar, a gente vai engatinhar. No início que a gente começa a andar, a gente cai. E direto. Né? A gente senta, a gente cai. Né? Aí vai aprender a andar de bicicleta. Né? Aí você fica com medo, você cai. Né? E por que a gente não quer mais cair? A gente sempre cai. Por que a gente não quer mais errar? Né? Por que a gente não quer estar nesse lugar do erro? Sim. Se são os erros que nos ensinam. Daí nos dá crescimento. Só sobre esse assunto. Né? Então por que a gente tem tanto medo? Né? Às vezes é tudo aquilo que você já tinha falado, a criação, né? Claro. Sabe? Tem até um livro também que eu comecei a ler e nunca consigo terminar de ler o livro, que é
não começou com você, que são questões transgeracionais, né? A legal. família traz isso É. pra gente, Ambiência, esses né? ambiência, essas coisas todas, né? Então, por que que a gente não pode se permitir errar? A gente erra, eu acho que o problema é a gente permanecer no erro, É, Sim. claro. ou não Sim. reconhecer esse erro, É. para que a gente avance. É. Né? Agora, depois disso, gente, é só alegria. E também Freud fala muito isso, né? Da frustração, da angústia. Que esse é o lugar onde a gente começa a ter. É na angústia que você começa a ter criatividade. É no ócio que você vai ser criativo. Usar as emoções a favor da gente. Exatamente, não tem jeito. E não tem que tentar fugir angustiar. delas, ainda mais das, entre aspas, ruins, É né? perguntar por que eu tô passando por isso. Ou então, uma pergunta que eu faço sempre pra mim. Por que isso, uma coisa que é relativamente tão pequena, tá me incomodando tanto? Eu sempre me pergunto isso. Sempre me questiono. Por que isso tá me incomodando? E sem o chicotinho na mão, né? Porque não é se Sem. perguntar chicotear, Não, é numa busca de autoconhecimento Eu tenho uma mesmo. compaixão muito total. favorável. Total. Por quê? Porque eu já passei por coisas mais sérias e mais difíceis. Por que isso tão pequeno Sim. tá me doendo? É a dor física, né? É uma consciência, emocional. né? De você ter essa se questionar, Exatamente. fazer boas perguntas. Exatamente. Aí a gente vai, eu não, gente, eu tô me martirizando por algo que é tão simples e dá para ser resolvido. Vamos deixar fluir. Aí, às vezes, no outro dia, porque vocês veem como a gente percebe, tanto que a mentalidade da gente muda, né? Aí no outro dia a coisa é mais diferente. Eu não sei se a coisa que resolveu é porque eu já não me importo mais, né? Então é algo que a gente precisa trazer para a vida. Sim. Né? Trazer para a criação dos filhos, para o nosso trabalho. Hoje eu não consegui fazer o planejamento como a gente iniciou, né? Falando dessa parte da educação que eu quero muito entrar. Mas pode ser que amanhã virou uma chave e eu faça esse planejamento piscando os olhos. Eu tenho muito isso, sabe? Eu penso muito nisso. Hoje não deu, hoje não rolou. Mexi aqui, aí eu me preocupei mais com isso aqui, porque talvez também isso não seja a minha prioridade ainda. É algo que eu quero, que tem até um texto que é de um psicanalista muito famoso, que agora me fugiu o nome, que fala assim, eu quero o que realmente eu desejo? Eu realmente quero o que eu desejo? Sim. Que foi o que você falou. Será que eu estou disposta a passar por essa mudança, por esse caminho tortuoso e tentar mudar alguma coisa em mim que já está tão impregnado? Sim. Então, e também olhar para as metas, né? Olhar para o que a gente quer viver, olhar para o futuro que a gente quer construir, com o sentimento de, e se não der certo do jeito que eu pensei? Ok, o que é que eu aprendi? Qual é o caminho que me levou? Né? Eu acredito muito também que, assim, nem tudo que a gente planeja sai perfeito, porque muitas vezes é no errado que dá certo. Né? Sim, total. Então, se a gente tem essa flexibilidade de ter um plano, mas de estar mais atenta ao que eu aprendo e o que aquele plano me condiciona ali para os próximos passos, é mais importante. E as pessoas ficam assim, mas e se eu me frustrar? Não quero me frustrar. Qual o problema se frustrar? Não tem problema se frustrar. A gente tem que aprender a se apaixonar pelo processo. Eu ouvi essa frase esses dias, porque realmente, claro que é importante a gente ter um norte, que é o plano, que é a meta, porque... Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu tenho que saber minimamente onde eu quero ir para eu saber, em que direção eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir para cá? Vou ter que ir para cá? Vou ter que ir para cá, né? Porque senão, enfim. Mas nós precisamos urgentemente nos apaixonar pelo processo. Porque senão a gente vai cair naquele erro, quando eu chegar aqui, eu vou ser feliz. Quando eu chegar aqui, eu vou estar satisfeita, eu vou estar me sentindo realizado. Não! Só de saber que eu dei um passinho hoje aqui, mesmo que ele pareça pequeno, gente, eu tô no caminho. Então, essa é apaixonar pelo processo. E tem uma outra frase também que eu gosto muito, que sempre me parece que me traz pro prumo, né? Quem quer chegar no topo da montanha tem que estar disposto a enfrentar a escalada. Que é o tal do processo. Com certeza. É doloroso. Entende que a melhor parte é eu chegar no topo da montanha e tirar uma foto lá em cima? Mas quanto eu tive que percorrer? E a escalada, usando a analogia da montanha, ela nem começa na escalada. O processo começa antes, na preparação para a escalada. Exatamente. Ou seja, não tem para onde fugir, gente. É aquele tipo de coisa, tipo, aceita que dói menos, porque você vai ter dor de qualquer jeito. Exato. Você vai ter ou a dor de enfrentar o processo para você conseguir chegar lá no topo da montanha, ou você vai ter a dor da frustração de sequer nunca ter tentado. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa metáfora é que também, né, a gente, por exemplo, se for subir uma montanha, você vai ter que aclimatar um tempo, né? Então, quando vai subir o Everest, essas montanhas muito altas, eles sobem, aí eles ficam um tempo aclimatando pro organismo se acostumar
com aquela oxigenação, e aí depois eles descem. E aí volta e sobe mais um pouco. Então, assim, eu faço muito essa referência, porque às vezes a aclimatação é o quê? Às vezes eu acho que eu tenho que continuar subindo. Não, às vezes você tem que descer um pouquinho. Até você pegar ali o nível de merecimento, de mentalidade, de aprendizagem. Aí você continua subindo, porque às vezes a gente não consegue. Eu nunca tinha pensado nessa parte. Total, mas a gente não consegue nem respirar. Você coloca em risco a sua própria vida, porque você precisa acostumar o seu, né? A atmosfera você tem que se acostumar para respirar naquele ambiente. E na vida é isso, porque assim, não vai ficando mais fácil. Não. Vai ficando mais desafiador. Você tá indo para outra fase. E o merecimento, ele é o que as crenças que vão levando a gente em novas mesas, sentando em novos lugares, estando com novas pessoas, pensando diferente. Né? Porque assim, não tem como. O que leva a gente a ter os resultados que a gente precisa é a mentalidade. E se você não tem a mentalidade certa, você nem se conecta com as pessoas certas. Você vai se conectar com quem está no teu nível de mentalidade. Então você não vai conseguir alcançar um lugar além, porque você não tem você não tá com essa mentalidade, com essa visão, né? Então, é um processo para tudo, é uma lei universal, né? Ela serve para tudo. Mas é isso mesmo. E outra coisa também, que essa metáfora me traz, é que se a gente não aproveita o processo, a gente acaba se tornando um desbravador. Chegou lá no topo, você quer outra montanha, porque é tão rápido aquele prazer, é tão rápido, que aí você está sempre atrás, e aí você não aproveitou o processo, então nada basta. Você vai virar um desbravador que não tem muito um fundamento, né? E quando a gente se apaixona pelo processo, quando a gente realmente consegue se apaixonar pelo processo, acontece aquilo que você falou agora há pouco. Eu consigo ver contentamento até nos desafios. Exatamente. Tipo, eu venci isso aqui. É igual um atleta, né, gente? Acho que um atleta vai muito nisso, né? Eu treino, hoje eu não dei conta disso, mas amanhã eu dou conta, e vai, treina, e você pensa que não, ele já não fazia alguma coisa e agora ele já faz, né? Então, é processo, não tem jeito. Ai, Rita, fala aí se não dava pra gente ficar até 2026 conversando. Minha mentalidade já mudou muito, já me ajudou muito. Eu já vou sair daqui já fazendo meu projeto. E o que ela falou da aclimatação, eu fiquei assim, gente, preciso compartilhar isso aqui com vocês. Vou falar aqui, até com quem tá escutando também, né? Sim. Neste momento, eu estou na minha aclimatação. Show. Eu tô dando eu dei uma parada mesmo. Bem assim, quando você foi falando, eu fui vendo. Cara, eu tô aqui, ó, nessa primeira parte aqui do meu Everest. E eu tô nessa aclimatação que não está sendo um passo para trás. Está sendo mesmo providências necessárias para que eu consiga continuar subindo e com saúde. Isso. Para não ter o nariz sangrando daqui a pouco ali na próxima parte da escalada, né? Então, que incrível isso, que maravilhoso. Aline, de verdade, eu já sabia disso, né? Eu poderia ficar um ano, literalmente, conversando aqui e absorvendo tantos aprendizados que você compartilha com a gente. Mas, pra gente, infelizmente, temos que ir caminhando pro encerramento. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos escutando, dentro dessa temática que a gente quis trazer, né? O que você considera que é o principal para quem realmente está disposto a fazer um 2025 diferente, dentro desse contexto todo que a gente trouxe até aqui, de mentalidade semeadora, plantio, colheita, enfim. O que você considera que são os passos realmente fundamentais para que a gente faça de 2025 o melhor ano da nossa vida até então? Que seja sempre assim, né? Cada ano seja melhor, né? Até então, O primeiro ponto, ele não tem como fugir, é ter uma visão clara de futuro, né? Porque o que a gente vê? As pessoas têm muita dificuldade de enxergar uma visão positiva de futuro. Então, é ter uma visão clara de futuro. E não só de coisas materiais, né? Conquistas materiais, mas ter uma visão de futuro da sua vida. O que você quer viver, experimentar. E não só dos próximos 12 meses, mas enxerga um pouco além. Vai assim, os próximos 3 anos. Porque isso vai te ajudar. Prazo, né? Isso. Vai te ajudar a enxergar melhor os primeiros passos dos primeiros 12 meses. Porque, gente, 12 meses é pouco tempo. É rápido agora. As pessoas pensam assim, nossa, ano que vem, 12 meses é muito pouco tempo. Estamos em novembro. Então, se você tem projetos ousados, se você quer alcançar coisas grandes, você precisa ter visão de longo prazo. E o que é um erro de muitas pessoas? Só ter visão de curto prazo. Sim. Isso aqui é difícil, então vai demorar. Vai demorar, não vou fazer. Não, isso aqui é muito difícil, vai demorar uns 5 anos. Aí a pessoa
Não faz. Não faz, E aí, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Vamos. Mas se eu tenho uma visão grandiosa de futuro, se eu enxergo os próximos 3, 5 anos, aí os primeiros 12 meses, que é 2025, vão ter outro sentido. E aí eu já vou ter uma mentalidade realizadora de alcançar grandes coisas, não de fazer metas só de curto prazo. Então eu vou construir a mentalidade do vencedor, que é a visão de longo prazo. Quem tem mente grande, quem alcança grandes coisas, tem visão de longo prazo. Eu dou sempre uma referência de atletas de alta performance, né? Imagina um atleta olímpico, gente. A pessoa fica treinando 4 anos para chegar numa Olimpíada e corre o risco dele ir super mal na Olimpíada e ele tem que ficar mais 4 anos preparando para a próxima. E de se lesionar, né? Exatamente. Então imagina que o cara que tem visão de curto prazo, primeiro que já não vai para uma Olimpíada. E não vai, ele tem que se preparar por muito tempo. Ele se prepara muito mais do que compete. Total. Né? Então a vida do atleta é exatamente essa. E se a gente pensar que nós podemos, dentro da nossa vida, né, sermos atletas de alta performance, buscar alta performance, nossa vida profissional, amorosa, nossos relacionamentos, projetos que a gente quer alcançar, negócios que a gente quer fazer, se eu enxergo no longo prazo, eu tenho outro nível de resistência, né? Eu tenho outra percepção dos meus limites. Eu tenho outra percepção do que eu tenho que aprender. Então, a primeira coisa é isso. As pessoas se limitam muito a enxergar só a meta do próximo ano. Eu te desafio a enxergar além os 3, 4, 5 próximos anos da sua vida. O que você vai estar colhendo em 2030? Como que vai estar a sua vida em 2030? Como que vai estar a sua saúde em 2030? Seu corpo, seus relacionamentos, como que vai estar a sua vida financeira em 2030? Então, é essa mentalidade que vai ser, assim, crucial para as pessoas que vão alcançar grandes resultados em 2025 realmente alcançarem. Porque a maioria das pessoas vai só desejar, ficar sonhando e pronto, tá? Sim, fica só no... Sim. E a maioria mesmo, mais de 80% vai ficar só na ilusão. A maioria mesmo. Mas não quem está aqui assistindo. Mas se você faz parte da minoria, aí você vai realmente fazer a diferença e vai colher grandes resultados. Então, assim, nós aqui já somos minoria, né? Tem muita gente que não quer se desenvolver, não quer estar ouvindo um podcast, não quer estar se capacitando. Nem participando. Não. Então, basicamente, é isso. Assim, se eu puder dar uma visão, é essa. Visão de futuro, 3, 4, 5 anos pra frente e estabelece essa meta. Pega imagem, coloca a imagem pra você visualizar a foto, pra você olhar o seu futuro extraordinário. Na minha vida. Ai, meu Deus. Tô falando, gente. E depois que você botar essa visão, você transforma aquilo ali em prazo, em meta. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo? Porque tem gente que assim, eu quero um carro novo. Mas um carro novo pode ser qualquer outro que não seja o seu. Né? Não necessariamente precisa ser um carro realmente novo. É um carro novo, mas ele é seminovo. É um carro novo zero. Ele é um carro importado. Ele é um carro popular. Então, assim, as pessoas não especificam o que elas querem. Elas precisam ter uma visão clara de futuro. Isso a Bíblia também diz, né? Escreve a tua visão em tábuas. Para que até quem passa correndo possa vê-las. A gente imagina, naquela época, cria uma visão, enxerga essa visão. Então, a gente é movido por visão. Quando a gente fala de física quântica, né? De O Segredo, as coisas não acontecem sozinhas. Lei da atração. Né? Lei da atração. A lei da atração. Sim, mas a lei da atração basicamente é o quê? É um sistema no cérebro que chama sistema de ativação reticular. Você traz o foco para aquilo e a tua mente procura aquilo. Então você vai procurar um meio de resolver aquilo. Quando você treina o teu cérebro, né? Então é igual quando você quer um carro cinza X. E aí você começa a ver esse carro a milhão na rua. Só ele, sabe? bem ele na rua. Porque você ativou o seu sistema lá no Google, lá, para você procurar. Então, a lei da atração é o quê? Você tem claro o que você quer, você visualiza, você se encharca daquilo, você sente a emoção de viver aquilo. Isso é bom demais. E você atrai aquilo, por quê? Porque você tá focado, e aí você ouve uma conversa aqui, opa, peraí, que aquela conversa ali me interessa. Opa, peraí, aquela mesa ali, aquilo ali me interessa. Um curso, meu Deus, esse curso me interessa. Você tá com a mente aberta e atenta para você buscar o caminho que aquilo vai acontecer. Então, basicamente, o ser humano foi feito para isso, né? É só ativar e fazer. Então, bora todo mundo ativar, gente. Que 2 horas. Eu ativadíssimo. É isso. Não, nós já sim, mas é que a gente faça cada vez mais. E desafiamos também quem está nos ouvindo e nos assistindo a fazer também. Que nós façamos de 2025 o melhor ano da nossa vida até então. Amém. Já é.
Já é. E vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Aline, gratidão enorme. Eu que honra ter você agradecer. aqui no nosso Foi muito primeiro gostoso. episódio de 2020. A gente nem vê o tempo passar, né? Não vê. E eu quero aproveitar e Diga. dar um presente pra quem tá assistindo o podcast. Opa. Olha pra essa câmera que eu olho. Uhum. Tá, então olha só, o presente é o seguinte. Eu sempre falo de meta o ano inteiro, tá? Tem gente que fala assim, final do ano, início do ano. Mas eu falo de meta o tempo inteiro, porque sem meta a gente não alcança nada na vida. Então eu quero dar um presente pra vocês. Entrem no meu Instagram, que eu vou deixar lá nos stories, quando tiver os stories do podcast, eu vou deixar um link para você receber um material de metas, de montagem de metas, montar o seu mural, montar suas metas do ano e te ajudar no detalhe para você começar o ano já com o pé direito, fazendo tudo que tem que ser feito. Sem otimismo barato, mas com otimismo, com fé, mas com ação. Então entra lá nos stories que você vai receber seu linkzinho lá gratuito, meu presente para vocês. Fabuloso. A gente vai deixar o arroba dela aqui na descrição desse podcast, tá bom? Então Maravilha. aproveita. Ó, vale ouro, Aline Marques. Vale ouro. A gente Foi não ótimo. traz qualquer convidado De aqui jeito e ali. nenhum. De jeito nenhum. Vale ouro, Foi uma ouro ou honra, diamante. Obrigada, eu que agradeço. Foi demais. ótimo. Um beijo. Foi muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima.